comigo no livro de Isaías, capítulo 55, do versículo 7. Isaías 55. Essa mensagem é uma mensagem que está entrando na campanha que nós estamos fazendo. Se já receberam o papel, que não recebeu, levanta a mão, que o obreiro já leva. O obreiro não, os meus diáconos já leva. Fortalezas a serem destruídas. A gente está entrando em um propósito, mais para frente eu vou explicar. Só que a mensagem que vai ser dada hoje é totalmente diferente do que muitos pensaram. Hoje todas as igrejas vão falar sobre a Páscoa de Jesus. É ou não é? Todas as igrejas sabem, você sabe disso, né? Todas as igrejas vão falar sobre a Páscoa de Jesus. Todas as igrejas vão falar de crucificação, mas o pastor fala de crucificação quase todo domingo. Todas as igrejas hoje vão falar sobre crucificação de Jesus, entrega, sangue derramado. É ou não é? E o pastor prega isso aí praticamente todo domingo, toda terça-feira e até na sexta-feira. Aí chega uma mensagem dessa. O Espírito Santo não me deu nenhuma mensagem para domingo, me deu essa. Eu orei e falou: você vai com essa, você vai fazer diferente. Porque entra ano e sai ano, as pessoas continuam a mesma coisa. Chega a Páscoa, se emocionam com as coisas, assiste até mesmo televisão de crucificação, se emociona, até vai nesses eventos, se emociona. Quando termina aquilo ali, volta tudo a estaca zero e eles continuam sempre a mesma coisa. Aí a pergunta é: mas por que continua a mesma coisa? Por quê? Aí o Espírito Santo chega e fala: é porque muitos entram de dentro da igreja com o problema atual. Mas existem certos problemas que está esquecido lá atrás, anos. Coisa que nem a mãe nem o pai sabe. Coisas que foi feito lá atrás, deram como esquecido, mas essa porta ficou aberta. E aí está aí o resultado. O porquê que tem crente que está 10, 5, 20, 30, 40 anos de dentro da igreja, a vida não mudou, não tiveram encontro com Jesus. Tem gente que está 5, 6, 7, 10 anos, não é nem batizado com o Espírito Santo. Se batizaram nas águas, nasceram das águas, mas não nasceram do Espírito. Mensagem não vai ser muito demorada, mas pelo menos vai ter que despertar cada um. Amém? Amém. O tema da mensagem é rompendo com as trevas. Então aí Isaías capítulo 55, versículo 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Olhe para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Curve sua cabeça, peça a direção do Espírito Santo, fala para ele conversar contigo agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor Espírito Santo, para que nesta manhã, essa mensagem venha entrar no coração dessas pessoas. Que o Teu poder e o Teu Espírito venham se manifestar grandiosamente nesta manhã. Abençoa a vida de cada um que aqui se encontra, meu Pai. Que essa mensagem entra no coração, penetra a alma, penetra o espírito, entra na mente, no subconsciente dessa pessoa, porque a palavra ela é verdadeira, Senhor. Esta é a palavra verdadeira. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, desenvolva esta mensagem, fala ao nosso coração, fala no coração do Teu povo, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, envolve suas mãos e palmas para Jesus.
Podem se assentar. Os pensamentos e os caminhos de Deus não são os dos homens natural. Veja que ele fala que os meus pensamentos e os meus caminhos não são igual a de vocês. Qual seria o pensamento de um homem natural? De uma pessoa que não tem encontro com Cristo? De uma pessoa que nem tem Espírito Santo? Por exemplo, pensamentos vingativos, pensamentos de injustiças, pensamentos corruptos e pecaminosos. Vamos dar um exemplo. Aquele que aconteceu com aquele rapaz que saiu matando as crianças. O que causou no nosso coração quando nós vimos aquela atitude? Revolta. O que mais? Indignação. O que mais? Vai falando aí. Revolta, indignação. O que mais? Sim. Aí, muitos também queriam o quê? Se vingar. Tiveram pensamentos vingativos. Muita gente já pensou: se tivesse na minha mão, eu ia fazer pior. Se cair nas minhas mãos, eu mato, eu trucido pelo meio, faço pior do que fez com essas crianças. Pensamento vingativo. Mas a pergunta é: o que Deus acha? Por mais que matou aquelas crianças, por mais que aconteceu tudo aquilo ali, o que Deus acha desse cidadão? Será então que quando eu penso em me vingar ou fazer a justiça com as minhas próprias mãos, então significa então que é o contrário, o oposto do que Deus está pensando? Se eu não tiver uma linhagem certa, eu não tiver alinhado com o Espírito Santo, sempre os nossos pensamentos vai ser natural, vai ser de um homem natural, não vai ser igual de Deus. Então tem gente que fica revoltado. Claro, revoltou. Eu fiquei indignado com aquilo ali. Eu fiquei tão indignado com certas coisas. Irmão, eu vou ser sincero aqui com vocês. Sinceramente, eu vou ser sincero. Se você não tiver um alicerce com o Espírito Santo, você se desmonta tudinho. Sabia? Eu, da onde eu vi, irmãos, eu vim de lugares assim, de revolta, de injustiça, e certas coisas eu aprendi a se virar com as próprias mãos. Existia um momento que eu estava vendo muita coisa no jornal, de repente eu vi aquele lá no jornal acontecendo isso, de repente o outro jornal estava passando lá, um cidadão trabalhador apanhando de muita gente ali para roubar, para usar droga. Aquilo ali foi crescendo dentro de mim, foi semana. Aí comentei até com a pastora: olha, se eu morasse em São Paulo e não tivesse vida com Cristo, ia ser igualzinho o Charles Bronson, o filme dele. Ela boiou: mas como assim? Mas não lembra aquele filme Desejo de Matar? Eu ia fazer assim, ia sair na rua matando tudo quanto é bandido. Pronto, pronto. Se eu fosse hoje, se eu não tivesse uma vida com Cristo hoje, provavelmente eu ia fazer muitas coisas com as minhas próprias mãos. Só que não é o que Deus pensa, não é o que Deus quer para nós. Amém, irmãos? Porque quando ele foi crucificado, quando o seu sangue foi derramado, foi por esse rapaz também. Agora me diga, como que nós vamos amar uma pessoa dessa? E agora? Viu como que é fácil chegar e dizer: Senhor, eu te amo, porque você não vê? Mas quando vê uma situação dessa, onde que está o amor? No lugar do amor veio a vingança, no lugar do amor veio o ódio, no lugar do amor veio a raiva. Mas pastor, mas ele matou as crianças. Sim. E se lá na cadeia agora é a chance dele se converter a Jesus? Aí eu lhe pergunto: a sociedade vai aceitar? Ou a sociedade vai esperar ele sair para se vingar? Não é fácil ter uma vida com Cristo. Não é. Quando você vê uma situação dessa, você vê que não é fácil servir a Jesus. Não é fácil chegar e dizer: eu amo o Senhor, e quando acontece várias situações dessa,
a gente vê, puxa vida, será que realmente eu amo a Deus? Porque se eu não consigo amar aquele que eu vejo, como que eu vou dizer que eu amo aquele que eu não vejo? Que é o Senhor Jesus, porque Ele é Espírito. Então analise a situação. Aí abre comigo no livro de Filipenses, para nós entender como temos ocupado a nossa mente. Como temos ocupado a nossa mente. Filipenses capítulo 4, do versículo 8. Por isso que a mensagem é uma mensagem totalmente diferente. Isso aqui é uma mensagem que pode dar numa sexta-feira, rompendo com as trevas. Mas o problema é que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, ainda não rompeu com as trevas, não rompeu com o seu passado. O seu passado está vindo à tona, torto direito. Muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, está com seus 5, 6, 10, 20 anos de igreja, há muito tempo da igreja, até se batizou nas águas, mas o passado ainda persegue. Ficaram portas abertas lá atrás e a pessoa não muda, a pessoa não transforma. Irmãos, quando eu chego aqui no altar e prego e falo um pouco do meu testemunho, eu não falo isso para me vangloriar, eu falo porque eu passei por isso. Se deu certo para mim, vai dar certo para você, até porque nós estamos servindo ao mesmo Deus. Então existem certas coisas que a gente tem que falar, por que aconteceu comigo e como que eu consegui. Por que tem pessoas drogadas que me procuram? Porque sabiam que eu já fui um drogado, sabia que eu já usei maconha, chá de cogumelo, sabia que eu usei crack, cocaína. Aí eles perguntam, como que conseguiu sair? Aí eu sei porque, como que eu consegui sair, eu explico para eles como que eu fiz, o porquê eu fiz e como que foi feito. Aí eu consigo ajudar. É a mesma coisa. Aí vem gente que participou de bruxarias, de satanismo. Tem gente que me procura e fala, como que você conseguiu sair? Aí nessa mensagem eu entendo bem mais perfeitamente como que eu consegui sair, porque eu tinha que passar por uma fase de libertação. Tem gente que está doente, tem gente que está depressivo, tem gente que está com o seu problema na sua vida financeira, problema no seu casamento, problema com os filhos, problema na família, vários tipos de problema. Mas acontece que as pessoas acham que ficando em casa, acham que Deus vai resolver. Não vai. Se você não sair da tua casa, partir para uma luta, partir para uma guerra, partir para a fé, não vai acontecer nada, irmãos. Não vai. Olha só, Filipenses capítulo 4, do versículo 8. Diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, se os meus pensamentos, a minha mente, é uma mente alicerçada com Cristo, então eu tenho que viver isso daqui. Eu tenho que estar enquadrado no que está escrito aqui, sendo honesto, sendo justo, sendo puro, sendo amável. Eu tenho que ter esse tipo de pensamento. O que assusta, irmão, de dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, tanto aqui na sede e em todas as igrejas do Brasil, todas elas, é pessoas que falam que tem Jesus, é pessoas que falam que ama Jesus, mas fica ganfiando com o próprio irmão, quer derrubar o irmão, quer acabar com o irmão, não pensa nem na situação do irmão, se o irmão tem, se ele tem uma estrutura espiritual para aguentar. Aí eu pergunto, está convertido? Não está. Fala que tem o Espírito Santo, mas quer derrubar, quer destruir, quer fazer discórdia da igreja, quer trazer problema dentro da igreja.
Tem Espírito Santo? Não tem, está vazio, não tem nada. Sabe por quê? Porque ainda não rompeu com as trevas. Não rompeu. Pode estar anos na igreja, mas ainda as trevas estão perseguindo. Para lá e para cá. Ele dá um tempo, dá uma aliviada, depois quando vê que a pessoa deu aquele avanço, a trevas vai lá de novo e fala, agora faz. E vai fazendo, e vai fazendo. Por que eu falo? Está aí os obreiros, sexta-feira retrasada, retrasada, porque eu fui pregar lá na Serra. Nós tivemos uma ameaça aqui, depois do culto de sexta-feira, depois do culto de oração, essa que nós fizemos agora, no início, da oração forte, nós fazemos isso na sexta-feira. Isso aqui foi só um pouquinho a coisa, mas na sexta-feira nós pega pesado, nós vai com tudo para cima do diabo. Terminou o culto, veio o rapaz aí, já estava dizendo glória e aleluia do nada, e como eu tenho discernimento de espírito, eu já vi que coisa boa não era. Mas ele simplesmente veio na igreja só para trazer o recado para o pastor. Está aí os diáconos aí, que nós ficamos até umas 11 horas ainda com o rapaz, porque nós expulsava demônio, saía um, vinha outro, saía um, vinha outro, saía um, vinha outro. Ele veio justamente aqui para trazer o recado para mim, e ele trouxe o recado para mim, e os diáconos aqui ouviram o recado, que a hora que ele me derrubar do altar, ele consegue tirar todos vocês da igreja. E ele falou que vai ficar no calcanhar, porque a expressão calcanhar no centro de terreiro é tentar descobrir aonde está a minha fraqueza. Aonde está? Agora, por que, irmãos? Aí me faz pensar, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que estar sempre nos pés do Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode me proteger. Se Ele achar essa porta aberta, Ele me derruba. Ele me derruba. Só que Ele pode me tirar do altar, mas esqueceu que eu também prego o evangelho em outros lugares também, quando me convido. Então a única forma dele tentar fazer eu parar é arrancar minha língua ou me matar, porque nem cadeira de roda vai conseguir. Agora, se ele fez isso na cara dura com o pastor, imagine com o povo, principalmente o povo que não está buscando, que não está se alicerçando, que está com a mente totalmente diferente. Principalmente, a gente fica à mercê, fica nessa fragilidade, e quando ele vê uma porta aberta, ele entra, e ele já entra para arrebentar, irmãos. Ele entra para arrebentar. Ele entra. Aí está chegando, agora chega a Páscoa, chega todas essas coisas aradas, tudo aí, o povo está se emocionando, Jesus, assistiram o filme dele, chorou, né? Lágrimas caíram, mas amanhã, segunda-feira, se não se converteu, vai continuar com a vida errada do mesmo jeito, não vai adiantar. Nós temos que pensar na salvação, nós temos que pensar numa vida justa com Deus, uma vida reta com Cristo. É isso que nós temos que pensar, irmão. Todos nós somos falhos, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês, e vocês também não vão ser melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos que ser filhos de Deus, amém? Quem é filho de Deus aqui? Então, se você é filho de Deus, então age, vamos agir como um filho de Deus. Se o Deus é o meu Pai e eu tenho vocês como meus irmãos, então o que nós temos que ter um com o irmão pelo outro? O que nós devemos ter? Amor, cuidar, não é assim? Quando tem um irmão se gafinhando, um querendo matar o outro, isso é lá fora, isso é lá no mundo, porque eles estão longe do Pai, mas dentro da igreja não pode acontecer. Se tem um irmão querendo derrubar o outro irmão, se tem um irmão querendo avacalhar com outro irmão, querendo puxar o tapete do irmão, então tem que ficar esperto, porque alguém vai ter que ficar. Porque lá no céu não tem isso não. Lá no céu não tem que chamar Deus de Pai. Como é que você vai encontrar com o irmão que você sabe que o teu irmão tentou te derrubar lá no céu? Não vai, irmão. Alguém vai ter que ficar. Um vai e outro fica. Por isso que eu sempre falo e continuo batendo martelo, e vocês sempre vão ouvir isso daí. Seja justo com Deus, amém? Perdão.
Seja justo com Deus. Porque quando você é uma pessoa justa com Deus, é de oração, é de jejum, o tempo todo você dobra os joelhos e ora, o tempo todo você está indo ali nas Sagradas Escrituras, o tempo todo você vivendo isso daqui, que nós acabamos de ler, sendo honesto, sendo justo, sendo puro, porque ser puro é andar na santidade, ser santo, andar na santidade com Deus. Então pode levantar a macumba que for, pode levantar o diabo que for, pode levantar gente que for, nada vai te derrubar, porque você está na presença de Deus sempre. E aí você entra naquele Salmos 91, porque você está na sombra do Onipotente. Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Aí sim. Então veja a diferença de hoje com todo mundo pensando em Páscoa. Veja, Jesus é a Páscoa, Ele é, mas no outro dia está querendo derrubar, querendo vingar, querendo matar, continua com a vida pecaminosa, não nasceu da água, não nasceu do Espírito. Adianta alguma coisa, irmãos? Eu poderia ter trazido uma mensagem diferente de crucificação, tudo, mas o pastor, desde que eu estou aqui, irmãos, desde que eu estou aqui, já vai fazer para uns 9 meses, para mais. Vocês já ouviram falar de crucificação? Vocês já ouviram falar de salvação, de entrega, de renúncia? Vocês já ouviram? Então por que hoje teria que trazer essa mesma mensagem que vocês já ouviram? Por isso que o Espírito Santo fala, eles têm que romper com as trevas. Romper com as trevas. Abre comigo agora no livro do 1 Coríntios capítulo 2. Se desejamos uma vida abençoada, precisamos buscar a renovação da nossa mente, porque tudo é trabalhado na mente, irmãos, tudo é trabalhado na mente. Eu até fiz uma anotação dizendo assim que a nossa mente, os nossos pensamentos e conduta começam a conformar-se com a de Cristo. Agora por quê? Porque se eu tenho vida com Cristo mesmo, de fato e de verdade, não uma vida religiosa, uma vida de entrega, que realmente eu mudei de vida mesmo, que eu me entreguei, mudei, ela é totalmente diferente. Os meus pensamentos são diferentes, a minha mente é diferente, porque o Espírito Santo ele trabalha aqui na nossa mente, é aqui que ele trabalha. Quando o Espírito Santo ele desce, ele não desce para você ficar pulando, rodopiando, quando a gente vê em muitas igrejas, não estou criticando eles não, mas não é ele, porque o Espírito Santo ele tem disciplina, ele trabalha aqui, ó. Se eu não mudar aqui, vai continuar a mesma coisa. Estão compreendendo? É aqui que tem que mudar. Por que muita gente, mesmo dentro da igreja, ainda não se libertou, ainda continua no pecado, fazendo coisa errada? Porque ela não libertou isso daqui, ó. Não isso daqui. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Então significa, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que andar como Cristo andou, eu tenho que viver como Ele viveu, eu tenho que pensar nas coisas boas como Ele, mesmo levando as afrontas, mesmo levando as ameaças, mesmo levando até mesmo a ameaça de morte, mesmo sabendo que estão te machucando, mesmo sabendo que estão querendo te derrubar, mas você tem uma mente de Cristo. A mente de Cristo é como aconteceu lá na cruz também, quando ele chegou e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por que nós temos que lutar sempre para nós ser homens e mulheres espirituais, um povo espiritual? Porque tudo isso que está acontecendo por detrás tem um maligno, tem o diabo, tem o mal, tem os demônios. Quando acontece de dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, eu falo de dentro da igreja, não preciso falar do que está lá no mundo. O que está no mundo porque está em trevas, mas eu estou falando de dentro da igreja. Quando a gente depara com pessoas assim, aí você vai deitar, puxa vida, essa pessoa não tem Jesus, não tem nada, está vazio e vive doente, porque não consegue cura. Sabe por quê? Porque aqui dentro está vazio, está oco por dentro.
De repente não é nem o diabo mais dentro. De repente é a carne, é a falta de conversão, é a falta de entrega, é a falta de renúncia, é a falta de amor. De amor. Isso aqui é muito forte, irmãos. É falta de amor. Se eu não me amar e não amar o próximo, você acha que eu vou amar a Deus? Não vou, irmãos. Nós não podemos ser hipócritas diante de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos. Muitas igrejas estão assim, com umas maiores hipocrisias. Teve lugares onde eu passei, eu vi gente chorando, assim, grudado em parede. Jesus, eu te amo. Aonde eu passei. Mas quando chegava lá atrás, que eram os da obra, aí começava a gafinhar um ou outro. Porque esse obreiro não presta, porque aquele ali ele não tem Deus. Quer dizer, fala que não tem Deus, mas não pergunta assim, será que eu tenho? Estão compreendendo, irmãos? Agora eu lhe pergunto, adianta um povo cristão comemorar a Páscoa com o coração desse jeito? Adianta ou não adianta? Me ajuda aí. Adianta? Não adianta. Não adianta. Jesus é amor, irmãos. Mas Ele também faz justiça. Amém? Ele faz justiça. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 16. Olha só como que ele fala. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o que? A mente de Cristo. Ou seja, ter a mente de Cristo significa conhecer a Cristo, a sua palavra mediante a ação do Espírito Santo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, então eu tenho conhecimento também da palavra. Porque Jesus Cristo, Ele é a própria palavra. É Ele que é a própria palavra. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que viver como Ele viveu. Eu também tenho que amar. Açoitaram Ele, bateram nele, cuspiram nele, jogaram Ele para a cruz. Mas mesmo assim, Ele amou até no último momento. Judas. Você acha que Jesus ficou com raiva de Judas? Não. Ele foi para a cruz, amando também Judas, mesmo que Judas o traiu. Até porque, na verdade, o que a Bíblia não conta, o que muitas pessoas não contam, mas o Espírito Santo mostra, que quando Judas traiu Jesus por 30 moedas, mal passou pela cabeça de Judas que aquilo ali levaria Jesus até a crucificação. Ele achou que Jesus ia levar uns tapas e depois ir solto, porque era normal. Era normal na época, eles lá levavam os tapas, apanhavam, levavam uma chibatada, aí soltavam e falavam, ó, não volta mais para cá, não comete mais isso. Para ter uma ideia, quando pegaram o Senhor Jesus e levaram Ele para os açoites, na verdade, quando já condenaram Jesus, olha só, olha o erro, Satanás queria matar Jesus o tempo todo. Quando já falaram, não, pena de morte para Jesus, ele tinha que ter saído de lá, onde estava, e direto para a cruz. Mas eles fizeram tudo o oposto. Ele tinha que primeiro passar pelos açoites, porque não era para passar pelos açoites. Se você pesquisar, ir na pesquisa, você procurar se aprofundar nesse tipo de coisa, esse é bem interessante, você tem que se interessar por essas coisas. Eu me aprofundei e fui, não era para ele ter ido lá para a chibatada. A chibatada era apenas um castigo. Eles levavam e depois soltavam. Mas quando era condenado à morte, ele ficava preso para alguns dias, até chegar o dia da condenação, e de lá, da prisão, ia direto para a cruz. Mas fizeram o oposto com Jesus. Levaram ele para a chibatada, botaram uma cruz e fizeram ele carregar. Que quando ele chegou lá para ser crucificado, já estava lá os dois ladrões. Que não sofreu nenhum soco, não apanhou, não aconteceu nada com eles. De certo levou uns tapas na cabeça, né? Que nem polícia faz quando pegam, né? Se eles não batem, primeiro um tapa, eles vão dar na nuca.
Pelo menos isso levaram. Mas vê se ficou marca lá. De chicote, tudo quebrado, machucado, como aconteceu com Jesus. Não. Veja o que o Espírito Santo revela. Isso se chama se aprofundar na palavra. Isso se chama por quê? Porque a minha mente está em Cristo. Se a minha mente está em Cristo, então eu não preciso me preocupar com fulano, com ciclano que faz isso ou deixa de fazer. Eu me preocupo mais em saber mais do Senhor, do seu reino, das suas virtudes, dos seus dons, das coisas boas que Ele tem para dar para nós enquanto nós estamos aqui na terra. Quando uma pessoa fica perdendo tempo de ficar com outra, perde tempo com fulano, perde tempo com ciclano, porque não está lendo a Bíblia, está deixando a palavra de lado, ainda acha que Deus está concordando. Deus só concorda com o cristão quando ele está se baseado na palavra de Deus, amém? Diga graças a Deus, palmas para Jesus. Oh, aleluia. Então vamos examinar então essa prisão espiritual na vida de muita gente. Agora sim, vamos lá para o livro de Marcos capítulo 9. Olha aqui uma mensagem totalmente diferente. Marcos capítulo 9 do versículo 17. Marcos 9, versículo 17. Essa mensagem aqui é para cura e libertação de uma sexta-feira. Mas vou dar hoje para vocês entenderem, irmão, o que está acontecendo com o povo da igreja. O povo da igreja está sumindo. O povo, sabe, o meu irmão, eu quando fui sexta-feira lá na sede, eu fui lá na casa do meu irmão, ele é católico. E uma coisa, ele conversando comigo, nós falando de Jesus, e aí ele falou uma coisa, é verdade. Aí ele primeiro falou, pois é, irmão, quando você fala que o sistema está escravizando o povo, quando você falou uma vez, eu vi que todo mundo deu risada em você, e agora eu estou entendendo que é verdade mesmo. Porque no nosso tempo, quando chegava a sexta-feira santa, a gente ficava em casa, né? Alguns eram mais rígidos, não deixava nem assistir televisão, não era assim? Hoje, o povo tem que trabalhar. Sábado de aleluia, a gente fazia bastante boneco, dizendo que era Judas, né? Era uma alegria, porque um saía correndo lá e a criançada ó, ali, né? Hoje não tem mais isso. Aí fazem Judas, assim, apenas para atingir pessoas. Bota lá o vizinho que não gosta. Político, então, coitado. Né? Mas está trabalhando. Aí chega dia de Páscoa, hoje, dia de Páscoa hoje, era para todo mundo estar em casa. Claro, depois da igreja, tá bom? Mas tem gente trabalhando. A pastora, minha esposa, ela está trabalhando, porque ela trabalha no supermercado. Ela vai estar aqui fazendo a Santa Ceia, mas está lá trabalhando dia de Páscoa. Enquanto ela trabalha, daí só fica eu e os meus filhos em casa, e eu aqui na igreja. E muitos de vocês também. Quantos domingos vocês não trabalham? A irmã lá que também trabalha em mercado, né? É assim. A outra irmã também trabalha a irmã lá atrás no mercado, a irmã Gabi aqui trabalha em telemarketing, tem dia que trabalha no domingo. O irmão aqui também tem dia que trabalha no domingo. Então veja o que o sistema faz. Quando começa a enfiar todo mundo trabalhando, aos poucos você vai se afastando até dos filhos. Aos poucos. Aquilo ali que aconteceu com as crianças é para dar um alerta para os governantes, mas eles não estão nem aí. Porque enquanto você trabalha sábado, domingo, feriado e tudo mais, enquanto você está trabalhando, o patrão, ele está viajando, ele não está nem aí. O negócio é que caia no bolso dele. E olha o que acontece, quando esse tipo de coisa está acontecendo, começa a tirar a atenção das pessoas, porque as pessoas querem trabalhar, aí de repente começa a encurtar o tempo. Olha o tempo encurtando, você não consegue mais orar, você ora pouco, mal e mal você pega na Bíblia, você pega pouco, porque você vem cansado, porque você trabalha,
né? Mulher, então, não se fala. Chega do trabalho, tem que lavar louça, roupa, mais umas outras coisas, né? Claro, isso acontece. Por quê? Por causa do sistema. Isso é a preparação para o anticristo, para ocupar a mente das pessoas. Por isso tem que chegar uma hora, chegar e falar, não, o dia de ir no culto eu vou e pronto, acabou. É meu direito de folga. Puxa vida, até Deus descansou no 7º dia, meu. O próprio Deus, o Criador do céu e da terra. Ele não cansa, mas mesmo assim ele descansou no 7º dia. Agora vocês têm que estar lá, ralando o couro, de segunda a segunda, de segunda a segunda. E você sabe que o teu couro que você está ralando de segunda em segunda, não é mais para você. É para os teus filhos, é ou não é? Porque cada um quer trabalhar para dar o melhor, do bom e do melhor para os filhos, não é verdade? Porque de repente lá no passado você passou fome, de repente lá no passado você passou por coisas, por lutas que você viu com os teus pais, e você que passou, você não quer que os teus filhos passem a mesma coisa, é ou não é assim? Quem acha que é verdade? Aí o diabo vem e começa a trabalhar para fazer isso. Mas nós vamos entender agora aqui, vamos examinar essa prisão espiritual. Aí em seguida nós vamos fazer a oração, e já na oração, aí nós vamos também fazer a ceia. Todo mundo vai participar da Santa Ceia, tá? Todo mundo. A mesa de Cristo. Mas não é chocolate, tá? É pão, tá? Amém, irmãos? Então diz assim, versículo 17. Marcos capítulo 9, versículo 17. E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que eu apanhe, despedaço e ele espuma, e arranja os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-o. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Olha para o pastor. Olha a situação aqui. O rapaz estava assim desde criança. O pai desse rapaz estava cuidando dele desde criança, com esse mesmo problema. Aí ele chega e fala para Jesus, que pediu ajuda, que nem os discípulos conseguiram expulsar. Aí Jesus chega e fala, ó geração incrédula. Inclusive vai ser falado sobre incredulidade, acho que daqui 3 sexta-feira e domingo. Ó geração incrédula. Agora, por que Jesus fala geração incrédula? Porque a incredulidade está dentro da igreja, não está lá fora. A diferença do ímpio com o incrédulo é que o ímpio, ele fica lá no mundo. O ímpio está lá fora. Ele tá fazendo as vontades dele. A incredulidade não está lá fora, a incredulidade é aqui dentro. Pessoas que vê as coisas acontecendo dentro da igreja, vê a manifestação, vê os milagres acontecendo, vê testemunho, mas mesmo assim a incredulidade não sai do coração. Aí Jesus chegou e falou, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Puxa vida, ele fala, eu estou do teu lado, eu estou com você, mas mesmo assim você não crê. Você fala que crê em Deus, só da boca para fora, mas aqui dentro não está crendo. Cadê a tua fé? A tua fé está morta, ou a tua fé está sossegada, ou a tua fé está morna. Nós temos que despertar para a fé, irmãos, amém? Para a fé. Para você ser salvo é pela fé. Para você conseguir uma cura, algum milagre, é pela fé. Para você ter o Espírito Santo, é também pela fé. É tudo pela fé. Só que eu que tenho que movimentar a minha fé. Não é Deus que vai colocar a fé em você e de repente do nada você vira um Shazam. Não.
A fé entra, é dom de Deus, mas eu que tenho que movimentar ela. É eu que tenho que fazer as coisas acontecer. É eu que tenho que chegar até Deus e fazer. Senhor, Ele fala, quanto mais você bater na porta, bate, que uma hora ou outra essa porta ela vai se abrir. Ele fala. Aí ele falou geração incrédula. Agora por que ele fala geração incrédula? Porque eram os discípulos que estavam mal? Porque não conseguiu expulsar? Eu achava que era isso. Só que quando eu olhei, meditei, aí pronto. A incredulidade não estava nos discípulos. Sabem quem? No Pai. No próprio Pai. Ele levou até os discípulos para expulsar o demônio. Mas ele viu aquilo ali. Mas ele colocou no coração dele que sabendo, não vai conseguir. Porque eu já vejo meu filho assim, ó, há anos desse jeito. Aí por isso que ele chegou até Jesus. E olha só. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao... Então vamos lá, tudo junto, bem alto. Tudo é possível ao que crê. Olha o que ele fala, tudo é possível ao que crê. Só que o interessante é o versículo 24. Nessa mesma hora, ele mudou. Ele já não pediu mais ajuda para o filho, ele pediu ajuda para ele. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Veja, ele chorou, não porque o filho já estava endemoniado daquele jeito, porque ele já chorou muito com aquilo ali, porque desde a infância, ele chorou nos pés do Senhor Jesus, porque ele viu que dentro dele tinha uma incredulidade. Por isso que Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Se você crê, então vai acontecer. Se você crê no milagre na tua vida, então vai acontecer. Amém, irmãos? Vai acontecer. Se você crê na cura, vai acontecer. É a tua crença. É você e Deus. É você que tem que manifestar esta fé. Não, ainda diz mais assim ainda. Depois ainda tem mais umas coisas aqui, para você entender. Olha só. Ainda fala mais assim, ó. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Agora aqui sim, foi um ensinamento que Deus deu. Para você chegar e expulsar esse tipo de demônio, você tem que estar sempre vivendo numa vida espiritual o tempo todo. Jejuando, orando, se preparando, porque as guerras, ela vai vir e pega todo mundo de surpresa, irmão. Pega ou não pega? Se eu não tiver alicerçado espiritualmente, eu perco, eu caio, os demônios me derrubam, eles vencem, mesmo na presença de Deus. Por quê? Porque daí porque eu estou assim, ó, perdidinho, não leio a Bíblia, não oro, fico preocupado com a vida de um, com a vida do outro, fico preocupado com a vida do vizinho, fico preocupado com a vida do pastor, fico preocupado com a vida do irmão, da irmã, se vem ou não vem. É assim. Mas por quê? Porque não está lendo. Aí sabe o que acontece? Fica vazio. Aí quando chega a guerra, pum, pronto, não vence. Agora, por que muitas pessoas não rompem com as trevas? Primeiro, existem pessoas dentro das igrejas que ainda estão com memórias
feridas por culpa. Chegou na igreja aos pés de Jesus com um problema, mas lá atrás ela está com memória, feridas por culpa de alguma coisa, alguma mágoa lá atrás, alguma raiva lá atrás, alguma coisa que machucou a pessoa lá atrás. Podemos dizer 5, 6, 10, 20, 30 anos atrás que seja. E a pessoa esqueceu. E ela vê que a vida não muda, nada está mudando, e de repente está com essa ferida aberta, está com essa portinha aberta. E ela precisa romper com as trevas. É hora de pedir perdão, irmãos. Amém? Pedir perdão para aqueles que te machucaram, seja de hoje, seja de ontem, e lembrar lá de trás, lá no fundo, lá atrás, se tem alguém que te machucou e você ficou com raiva. Por mais que você está na igreja e você esqueceu, mas agora Deus vai trazer a memória. Eu dei uma parte do meu testemunho com isso daqui, numa época quando eu estava na igreja, fiquei lá 6 anos e meio de obreiro. Só que eu tinha essa memória ferida por culpa. Estava na obra, expulsando o demônio, estava lá. Só que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com um problema. Mas não cheguei com isso daqui. Esse aqui ficou aqui, querendo sempre se vingar, fazer a justiça com as próprias mãos. Aí mesmo depois que vim na igreja, obreiro, expulsando demônio, fazendo isso, fazendo aquilo, mas eu não estava com essa portinha aqui aberta. Mas eu esqueci, eu deixei de lado. Falei, está na mão de Deus. Anos depois, quem conhece meu testemunho, saí da igreja, abandonei Jesus, voltei para o mundo. Aí voltou o pensamento vingativo, aí voltou o pensamento de fazer um monte de coisa. 7 anos retornei para Jesus. Quando eu retornei, comecei a chorar nos pés de Cristo, falando que eu não conhecia Ele, porque mesmo que já estive na obra, mas eu nunca tive encontro com Ele. Aí que eu aprendi que a gente está sobre o poder de Deus, mas nem todo mundo que está no poder de Deus tem uma intimidade com Ele. Busquei intimidade com Cristo. De repente, irmãos, numa oração, eu lembrar dessa memória ferida por culpa, porque mataram meu pai e eu que fui preso no lugar. Eu fui preso. Tinha problema até aqui em Araucária, na época, 20 e poucos anos atrás. E quando eu fui para Minas Gerais, preso de novo. Aí eu tive que pegar e descobrir aonde estava essa ferida. Aí sabe o que é, irmão? Eu tive que perdoar a pessoa que matou meu pai e aqueles que me acusaram. Eu tive que liberar o perdão. Quando eu liberei o perdão, irmão, pronto. Aí eu só fui levantando. Aquela porta fechou, aquela ferida foi curada. Passou, mas se for até lá e vir pedir perdão, não. Eu liberei ali na oração. Mas o dia que acontecer a justiça, porque eu sei que vai acontecer, a hora que a pessoa quer, eles vão me chamar. A hora que eu vou chegar lá e vou dizer, na frente, eu perdoo você. Mas eu tive que perdoar antes. Aí, sabe o que aconteceu? Rompi com as trevas, irmão. Sabe por quê? Porque da onde eu saí, eu simplesmente mudei de lugar e vim para a igreja. É tipo assim, você deixou de me servir, mas você não rompeu a aliança comigo. Então tem muita gente, mesmo dentro da igreja, que já serviu os demônios lá atrás, veio para a igreja, mas não rompeu com ele, não quebrou a aliança. O fato de você sair, abandonar o local para vir para a igreja, não quer dizer que você rompeu. Você simplesmente mudou de lugar. É que nem o caso de João Batista. João Batista estava lá, batizando, né? Batizando o povo, falando e tal, evangelizando. Chegou Jesus, foi lá, batizou também até Jesus. Mas quando João Batista foi preso, aí quando caiu no ouvido dele que ele ia perder a cabeça, o ambiente mudou a fé. Por quê? Porque lá na cadeia ele mandou perguntar:
Pergunte para ele se ele realmente é o Messias. Até então, quando ele estava batizando o povo lá no rio, que ele estava na fé, naquele movimento, aí quando ele viu Jesus, ele falou ainda, ó, eis aqui o Cordeiro. Mas quando ele chegou na prisão, mudou, porque mudou de ambiente. Quando nós mudamos de ambiente, irmão, se não estamos com a mente de Cristo, quando nós mudamos de ambiente, causa dúvida, causa medo, aí fica essas feridas abertas. Quer ver uma outra coisa que eu deixei anotado? Vergonhas e dores secretas. Tem pessoas que estão com isso daí, está com vergonhas e dores secretas, coisa que é só você, Deus e o diabo sabe. Nem tua mãe, nem teu pai, nem teu marido, nem tua esposa, nem ninguém sabe. E aquela dor você está carregando, a pessoa está carregando e ela sabe dessa dor. Ela lembra o que passou lá atrás, lá no passado, essa dor. E aquela dor causou raiva, aquela dor causou mágoa. Aí está dentro da igreja, mas não consegue mudar de vida, porque as trevas estão ali, tá do lado, não rompeu. Abusos e traumas encobertos. Pensa até nisso. Abusos e traumas encobertos. Pessoas que estão com trauma, pessoa que sofreu abusos lá atrás, que não falou para ninguém, ou até falou nada foi feito, mas criou uma raiva, criou uma mágoa, se odeia. Vem até na igreja para curar a ferida, curou de uma coisa, mas esqueceu do outro. Isso tudo aqui, irmãos, é espiritual. Eu fui chamado por Deus para trabalhar com cura e libertação. O meu ministério é isso, é de cura e libertação. Essas coisas que eu estou colocando aqui são coisas reveladoras, coisas que só é dado para aquele que trabalha dessa forma. Existem aqueles que têm dom para outras coisas, mas de cura e libertação só é revelado para esse tipo aqui. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com as pessoas na libertação, mas procurar se aprofundar lá atrás. Se eu acompanho um caso de libertação, a pessoa, a primeira coisa que a pessoa vai falar, vai falar o que ocorreu durante o seu dia, ou naquele mês, até mesmo no ano. Só que daí quando eu começo a trabalhar, eu tento cavocar até o dia que ela nasceu, para ver se lembra de alguma coisa quando era criança. É lá que a gente descobre a raiz da maldade escondida. É lá. Tem que quebrar com as trevas. Prisões de pecados ocultos e vícios discretos. Também vícios discretos, de repente uma pornografia, né? Tá na igreja, ninguém vê, o pastor não vê. Também se o pastor vê também, você faz isso, eu não vou falar nada, né? Quem sou eu? Eu acho que a pessoa, quando tem uma intimidade com Cristo, sabe. Só que está carregando isso. Vícios, abuso, prisões de pecados ocultos, iniquidade, feridas, segredos familiares também. Então quer dizer, são coisas assim que ficam escondidas na nossa vida. Se eu não convocar ali, se eu não procurar aonde está, eu vou estar sempre andando com as trevas, mesmo dentro da igreja, porque eu não rompi com eles. A libertação total de uma pessoa é quando ela rompe com as trevas. Não, tem mais. Sigilosas quebras de aliança, é o que aconteceu comigo também, porque quando eu saí, aonde eu estava, eu não quebrei a aliança, eu fiz um sigiloso de quebra. Achei que eu quebrava, mas não quebrei. Não quebrei. Tem muita gente que sai de centro de terreiro, da bruxaria, da macumbaria, simplesmente, eu não quero mais, eu vou para a igreja, e vira crente e pronto, fica por isso mesmo. Só que se não quebrar a aliança, as trevas continuam. Tem que romper com as trevas. Olha só, crises domésticas, o que tem de mulher que está sofrendo uma crise doméstica de dentro de casa. Já teve caso de marido e mulher de dentro da igreja, servindo a Jesus, mas quando chega em casa a mulher apanha do marido. Aí no outro dia diz glória, aleluia. A mulher vem tudo arrebentada, quebrada na igreja. Aí diz glória, aleluia. Quer dizer, crises domésticas, se não romper esse laço, o mal continua. Insuficiência financeira,
e também comportamentos imorais. Então veja só, tudo isso e muito mais é o espiritual. Se eu não romper com isso daí, irmão, vou ser sincero, se eu não romper com todas essas coisas e muito mais, então não adianta a Páscoa de Jesus, não adianta cantar menino Jesus no Natal, não adianta porque ainda não rompi com as trevas. Ou você acha que o diabo vai abrir mão de você tão facilmente? Não vai, irmão, não vai. A primeira vez que o demônio manifestou em dezembro, manifestou para o demônio que eu servia a ele. Sabe o que ele falou? Eu não posso tocar na tua alma, eu vou dar como perdido. Mas ele, já é a segunda ameaça que ele fala, mas pregar você não vai mais. Você não vai mais. Agora por quê? Porque quando eu prego, irmão, eu prego o verdadeiro evangelho, amém? É isso daqui que eu estou pregando. Eu prego o verdadeiro evangelho, eu leio a Bíblia, fico 2, 3 horas de oração. Senhor, me dá uma mensagem, e Ele está me dando, eu estou tendo outro tipo de visão. Estou aprendendo bem mais ainda, porque eu estou pregando o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é o que salva, amém? É aquele que te alimenta, aquele que transforma a tua vida. Esse é o nosso verdadeiro evangelho, que é o Senhor Jesus. Diga graças a Deus, palmas para Jesus, aleluia. Para nós encerrar, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Olha só. Romanos 12, versículo 2. Então eu tenho que romper com as trevas. A gente tem que olhar. Irmãos, faz essa semana, ouça o Espírito Santo, repasse até para os outros que você conhece que é crente. Faz essa semana de oração. Senhor, existe algum trauma, existe alguma coisa que está atrapalhando a minha vida, mas são essas coisas lá de trás? Coloque em minha memória, para que eu possa me arrepender, e Ele vai colocar. Você acha que tem muitas coisas que vêm em minha memória, irmão, que eu tinha que começar a perdoar, se arrepender. Tem coisas que eu fiz quando eu era jovem, que meu pai morreu sem saber, que até hoje minha mãe não sabe, mas eu fiz, mas eu pratiquei. Aí Deus trouxe a memória, e eu ali fui me arrependendo. Meu Senhor, me arrependo disso, tenha misericórdia de mim. Meu Deus, quase destruí com uma família quando eu era jovem, e os meus pais não sabem disso. Coisas obscuras lá de trás. Agora já imaginou se fosse um serial killer? Imagina começar a cavocar aqueles que eu matei e escondi. Já imaginou se eu fosse? Agora por que Deus fez lembrar disso daí e trabalhar comigo dessa forma? Para que hoje eu trabalhasse dessa forma com o povo. Se você consegue fazer isso, irmão, se você conseguir fazer isso, buscar lá de trás, porque sempre todo mundo tem algum passado escuro, todo mundo tem, mas ninguém precisa saber, nem tua esposa, nem o teu marido. Deus só quer que você fale com ele sobre isso, para que ele possa quebrar esta aliança e você romper com as trevas, amém? Porque se você for falar para a pessoa não vai entender. Toma cuidado. Tem isso também. Lá no passado eu fiz isso, aquilo. Não, eu não quero mais saber de você. Acaba com o casamento. É a culpa do pastor ali de Deus, viu? Quando é para ir num lugar secreto, é você e Deus. Ninguém precisa saber. É você e Deus. Se você conseguir achar isso daí, orar a Deus para fechar esse laço e romper com as trevas, irmão, aí você vai ver. Aí você vai ver o teu crescimento espiritual. Você vai ver a força que você tem. Parece que o céu se abre.
O que você está vivendo hoje, nesse exato momento, vai ser bem mais diferente do que você querer fazer isso. Bem mais diferente. Teus olhos mudam, o céu se abre, as coisas ficam diferentes, aqui começa a trabalhar, aqui começa a mudar. Irmão, o Espírito Santo desce. Ele desce. Faça isso em suas orações. Procure. Por isso que fala assim, Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformei com este mundo. E alguma Bíblia está como século. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. Se coloque de pé. Aí fala para não se conformar com este século. Por quê? Porque se eu não me conformar com este século, com este mundo, para mim não me conformar, porque a minha mente agora é uma mente de Cristo. Aí pode falar, vamos ter teologia de gênero na igreja? Aqui não. Vamos apoiar os homossexuais e botar no altar para pregar? Aqui não. Vamos colocar esses profetas que ficam tendo profecia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Aqui não. Irmão. Aqui nada muda mais a minha mente, porque a minha mente é de Cristo. Nada consegue mudar, nada vai conseguir colocar na tua mente, porque a tua mente é de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, irmão, não adianta. Aqui tudo muda, tudo transforma, e as coisas começam a mudar, amém? Diga graças a Deus. Palmas novamente para Jesus. A gente vai fazer a oração, e você vai conversar com Deus aí no seu lugar. Fala para Ele com relação a isso que nós acabamos de falar. Fala, Senhor, eu preciso romper com as trevas. Faz eu lembrar. Olha, graças a Deus, se você não tiver nada, milagre. Vai sempre ter alguém que tem um lado obscuro, irmão. Vai pelo pastor. É para te libertar, é para te transformar. Mas pastor, mas eu era criança, aconteceu isso. Fale. Pastor, mas eu fiz isso. Fale. Nem que seja aquelas coisas que se fala assim. Olha, eu vou falar mais forte aqui. Meu Deus do céu, por que o Espírito Santo mandou falar isso aqui? Pastor, se nem, olha, até dessas coisas que eu fiz, que se descobrirem, é pena de 30 anos de cadeia. Falei com ele. Ninguém precisa saber. Amém? É você e Deus que resolve as coisas. Diga graças a Deus. Então a gente vai orar. Aí nessa oração, daí a gente já vai partir para a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Com a mão no seu coração, feche os seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Deus, pedimos para que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha envolver, meu Deus, a vida dessas pessoas. Meu Pai, abre a mente dessas pessoas, faz eles se lembrarem aonde está essas trevas, meu Deus, de 5, 10, 15, 20 anos atrás. De repente um trauma quando era criança. De repente lá no passado, meu Pai, sofreram violências domésticas, foram violados também. E aquilo ali está guardado de dentro do seu coração, uma mágoa, uma raiva. Faça essa pessoa se lembrar, meu Deus, para romper com as trevas, para que eles possam ter um encontro com o Senhor, para que eles possam, meu Pai, ter uma vida com o Senhor, para que eles possam, meu Deus, viver uma vida contigo. Então por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, tudo que eu mais quero, meu Deus, é que essas pessoas, elas venham ser batizadas com o Teu Espírito. Tudo que eu mais quero é que essas pessoas, meu Pai, elas venham se envolver com o Teu Espírito Santo. Por isso, meu Pai amado, por isso, ó Deus amado, renova a nossa fé, meu Pai. Renova, meu Deus, o nosso espírito. Enche-nos da Tua presença. Oh, cantarás, chabralás, sabrasi, canterei, chabraias.
Porque no momento em que você dobrar os seus joelhos, na oração que o diácono Ronaldo irá fazer, você vai aproveitar, vai se arrepender de todos os seus pecados, porque em seguida a gente vai fazer a ceia, a gente vai cear. Então dobre os seus joelhos, peça perdão a Deus, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Pai, reunidos aqui, Senhor, na Tua santa e maravilhosa presença, venha fluir aqui, meu Pai, em cada irmão, Senhor Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, venha preencher o coração, a mente de cada pessoa, cada irmão presente, meu Pai. Nós viemos, Senhor, buscar um Deus, não aquele Jesus pregado na cruz, mas aquele que trouxe a vida, meu Pai. Venha, Senhor, venha, participe, venha, Senhor, venha através dessa ceia, venha, que nós, na hora de tomar o cálice, Senhor, que seja o Teu sangue representado, Senhor Jesus. Venha, purifica, traz o Teu Espírito, nós necessitamos da Tua presença, Senhor Jesus. Não queremos sairmos daqui do mesmo jeito que entramos, aleluia. Ó Santo Espírito de Deus, Tu és digno, Senhor. Tu és o monarca, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, meu Pai, a nossa cidadela. Santo e amado Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, passeia por esta igreja, passeia por cada irmão presente aqui, meu Pai. De joelhos estamos, meu Pai. Venha, Senhor, e traz o perdão, traz a cura, meu Pai. Talvez esta mágoa vem de anos, Senhor, mas perdoa, meu Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Penetra, Senhor, o Teu Espírito em cada célula do corpo. Santo e amado Deus, digno de toda honra e de todo louvor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, passeia, Senhor, em cada irmão. Passeie por esta igreja, pelo corredor, se assenta entre nós, Jesus. Em nome do Seu Filho amado, meu Pai. Amamos o Senhor, meu Pai, porque Tu és o nosso Deus, o Senhor é nossa rocha. Se coloquem todos de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Estende as mãos para cá. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, este é o Teu pão, que representa o Teu corpo. Quando eles comerem deste pão, meu Pai, que seja rompido também todas as trevas, porque esta pessoa, meu Pai, vai participar do corpo do Senhor. O Senhor mesmo diz na palavra, aliás, lá em Isaías diz, que o Senhor levou as nossas enfermidades e também levou todas as nossas maldições. Então, meu Pai, traga cura, traga libertação e traga, Senhor Jesus, a transformação na vida de cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Já lavei as mãos, tá, irmão? Vem ser
peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao chamar a praia então, vem o fogo, peixe e pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu podes. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães modificou, Poucos pães multiplicou. água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Quem sedento se achar, Levante para o alto. sentará. Meu Pai, Vinho se este é o teu corpo. Por isso, meu Deus, queremos o teu Espírito em nossas vidas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então vamos todos juntos participar do corpo de Cristo. Eu te amo tanto, Senhor. Obrigado, meu Pai, por ter confiado as tuas ovelhas em minhas mãos. Eu amo tanto, Senhor. Estende as mãos para cá. Meu Pai, eis aqui o teu cálice. Uma gota de sangue é o suficiente, meu Deus, para transformar esse suco no sangue puro, verdadeiro do Senhor. Quando essa pessoa tomar o teu cálice, que a mente dela seja lavada e purificada, que o seu coração receba um renovo, e que este sangue venha se misturar com o nosso DNA, porque queremos o DNA do Senhor dentro de nós. Aquele que crê, diga amém. Palmas para Jesus. Pode fazer. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja O seu sangue que por nós pecadores verteu. aleluias, aleluias, aleluias. Eis esse sangue lavado, roupas que tomavam sangue. Como eu te amo tanto, Senhor. Os pecadores remidos, que perante
mais que a neve. Cante, igreja. Entoa este hino ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Levante para o céu, meu Pai. Como é maravilhoso, meu Deus, está ceando na tua mesa. Senhor Jesus, olha para as tuas ovelhinhas neste momento. Só olha para eles. Eu sei que o Senhor já olha, mas da forma que eu estou pedindo. Eles poderiam ficar em casa, esperar pelo parente passar uma carne, um churrasco, almoço de família, mas eles estão aqui. Agora por quê? Porque eles estão dando a prioridade para o Senhor. Porque sabe que depois que terminar, eles serão mais abençoados ainda, porque vão levar luz para dentro da casa. O Espírito Santo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Vamos todos juntos beber do cálice de Cristo. Oh, aleluias, 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 aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, meu Pai, porque o Senhor é plano perfeito. Plano para salvar, pacto para zelar, silêncios. Aleluias. Resgate, salvação, gelo seu coração. Ele nem hesitou. Aleluia. O alvo do amor, tudo anunciou. A vida e salvação. Tudo que ele fez, Foi obedecer o plano que Deus escreveu. Aleluia. Parecia ter chegado ao fim. Aleluia, meu Pai. Busca Ele, meu amigo, minha amiga. Aleluia. Jesus, o plano perfeito, mistérios da graça que me transformou. O seu nome é Jesus. Veio para salvar, Ele me salvou. Aleluia. Palmas para Jesus. Aleluia. Que o Senhor, meu Pai, seja glorificado, exaltado, meu Pai, através de nossas vidas. E
E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus.